Então, beleza. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhe disseram: Por que vocês desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: O filho do homem é Senhor. O filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, bem interessante, né, nessa passagem aí. É porque dentro da própria lei deles, né, quando era uma questão de vida, né, quando você estava passando fome, coisa do tipo, podia ser quebrado os rituais, né? E, e aí foi isso que aconteceu com o Davi, né? Eles estavam lá morrendo de fome, ele e os guerreiros que estavam se escondendo, fugindo de Saul na época. E aí Jesus utiliza isso como a passagem também para poder ilustrar o porquê, né, de os discípulos dele estarem comendo ali. E aí ele fala que ele é o Senhor, até mesmo do sábado, né? E isso deve ter sido uma grande confrontação para os fariseus que estavam ali questionando eles. Falando, caramba, o cara tá quebrando mesmo as regras da maneira com que a gente enxergava, né? E em vez deles associarem, pô, vamos dar ouvidos, né? Afinal de contas ele tá aí curando paralítico, curando leproso, né? Aí eles preferiam achar que na verdade esse poder era de Beelzebu, né? E aí confundiam tudo ali no entendimento. Então que Deus nos liberte, que a gente esteja atento aí aos sinais, que a gente consiga discernir o que é do Senhor e o que são esses rituais que às vezes a gente aprende que cegam a gente, que a gente não seja cego por pela cultura, né? E às vezes a mesma É, cultura religiosa. Então às vezes, né, a cultura do mundo é mais fácil de ver. A gente fala, isso aqui é secular. Mas às vezes tem isso dentro da própria igreja. Então a gente tem é que ter verdade. discernimento. Não existe esse negócio, né, de discipular, né, na realidade. A gente que fala, antigamente a gente orava assim, vida secular, uma vida fora da igreja. A tua vida tem que ser a mesma, né? Tu vai na Total. igreja domingo para tu poder ser igreja na segunda-feira, né? Uhum. Total. Exatamente, não faz sentido nenhum você ter uma vida paralela, né? A gente tem que levar a nossa mesma vida para o mundo, né? O mundo secular, né? É. E vida espiritual, né? Vida carnal, é tudo uma coisa só, É né? tudo uma Tudo coisa só. espiritual, na verdade. É que aí a gente tá com o espírito preso aqui numa carninha. Até porque senão corre o risco da gente não levar Jesus, né? Que é a nossa vida espiritual, para algumas áreas da nossa vida, né? Que é aí É, que mora o perigo. total. Então é uma coisa só, é Uma coisa Jesus só. em todas as áreas da vida, Né? em todo lugar. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam. Opa, tem um barulhinho aí no seu áudio já que tá? Se der algum problema, se você tá tentando falar e não tá conseguindo. Alô, Tá alô? tudo bem agora? Tá escutando? Vocês estão escutando? Sim, perfeito. Você Parou o queria barulho. falar alguma coisa? Devo ter postado aqui sem querer. Tranquilo. Então, tinha ali um homem com a mão deformada, né? E aí Jesus estava ensinando e os fariseus ficaram de olho. Se ele curasse no sábado, ele ia estar errando, porque ele não poderia usar o poder dele no sábado, né? Porque aí ele estaria trabalhando no sábado, que era contra a lei. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique aqui, diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele.
Então é interessante, né? Porque você vê que eles colocavam a lei acima da vida. A lei era para dar direção, né? E ela foi feita com contexto para um povo escravo que não tinha descanso, para que as pessoas descansassem, né? E aí eles ficaram tão encucados naquilo que eles achavam, pô, não pode nem curar alguém, não sabe? Que absurdo. Ficou opressivo, né? Virou um fardo. Virou um fardo. Pô, você não pode fazer o bem no sábado? A pessoa tem a mão aleijada a vida inteira. Aí ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus e Jesus curar. E Jesus propositalmente faz no sábado. Para libertar a mente, né, das pessoas. Muitas pessoas foram libertas. Falaram, ele faz sentido, eu quero seguir ele. Aí, mas os fariseus não, né? Eles eram os protetores da lei. Eles eram quem garantiam que a lei era seguida pelo povo. Então, estavam presos nessa caixa. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Oh, aleluia. E sexta vai ter monte. Não é nessa sexta, sabia? Mas não pode mulher. Eu até perguntei pro pastor lá se poderia você ir, mas ele disse que não vai poder não. Eles vão ser só os homens. Só a macharada, o Júnior falou. Uma pena. Que monte que Quero você... tanto ir pro monte. Não sei, vamos fazer pleitear lá pra vocês poderem ir. Não sei o que tá acontecendo que só vai poder homem. Mas é porque acho que ele tem uma visão que o homem tem que orar, buscar, é o sacerdote, entendeu? Entendi. Mas qual monte que vocês vão? Não sei ainda. Não sei. Eu tô só Ah, indo. mais monte, de vez em quando eu vou no monte aqui perto de casa. Jaque. Vamos combinar, a gente pode ir também. Quando você for, vamos combinar pra gente orar no monte? Vocês vão ir Sim. só as mulheres? Não, lá é livre, pô. E vou te falar, não. e de vez em quando eu vou nos cultos de consagração, que é do Repleplé, das Irmãs do Coque, entendeu? Que o pastor Rodrigo fala que é mistério puro. Elas são bem interessantes. Eu tava ouvindo outro dia o testemunho de conversão de um cara que ele se chama André Luz. Ele era um cara cracudo, né? Então, ele entre os mendigos, ele era negligenciado porque ele ficou muito tempo sem tomar banho, sem se cuidar e tal. Então, entre os mendigos, ele era rejeitado. E as irmãs do coque que ajudaram ele. Uma deu uma bíblia, outra deu uma palavra, outra falou pra ele, ó, vai tocar aí aquele piano, você vai ganhar o dinheiro que você precisa pra comer. Tudo quando ele foi começando a conversar com Deus, testando Deus, aí, bum, apareceu uma irmã do coque. Toma a bíblia. Vai ali dentro. Você tá com fome, né? Vai ali dentro e toca aquele piano e eles vão te dar dinheiro pra você poder se alimentar. Toma aqui o dinheiro que você precisa. Então, realmente, elas buscam muito a Deus e Deus usa muito elas. A gente tem que ser igual essas irmãs aí. É verdade. Eu já fui em cada consagração que é Deus purinho. Elas falam ali umas paradas que, poxa, é surreal. É porque tem um pouco também da religiosidade, algumas coisas assim, entendeu? Sim. Mas assim, mas são muitos. É Deus dá na sua porção, entendeu? Eu tenho dúvida que elas buscam ali, que estão ali, assim, sempre ali dispostas, entendeu? Elas pagam um preço realmente, entendeu? Assim, de oração, de vida com Deus. É porque a mente ainda não é liberta em algumas coisas, mas fora isso, elas têm uma vida com Deus, comunhão, e Deus vai fazendo, né? É aquilo, entendeu? Com certeza. Que tem tudo a ver com esse capítulo, né? A gente não pode deixar essas regras serem maiores do que... Pô, ele é o criador do universo, ele é o senhor de tudo. Ele tá em todos os lugares, não tem um lugar que você pode fugir da presença de Deus. Tem um lugar que você Nossa, tem tudo a ver. É meio dos fariseus, falando dos fariseus e essa analogia com as irmãs do coque, que elas são usadas, eu não tenho dúvida. Mas com certeza tem umas religiosidades, né? Estão presas ainda em alguns dogmas, né? Pode ser. Eu não conheço nada a respeito delas. Em alguns casos, a religião protege um pouco, assim, algumas pessoas, eu acho, entendeu? A religião, ela faz muito mal, mas ela também... Tem gente que confunde muito esse negócio da hipergraça, supergraça, entendeu? Aí, quando acontece isso, a pessoa pode se perder um pouco, entendeu? A religião, em alguns casos, ela faz um mal, assim, mas protege, porque tem muita gente que pode, de repente, hipergraça, tudo pode, não sei o quê. Não é bem assim.
Não mesmo, né? Na verdade, Jesus ilumina o caminho que se deve andar. Tudo Amor, pode é só uma uma dúvida. grande blasfêmia. Sim. O monte vai ser sexta-feira? Sexta-feira, depois da reunião dos músicos. Ah, tá. Aí ele até falou, aí a gente combina, ela volta com a Suelen, com a Suzane, não sei, eu acho que é com a Suelen, né? Que a Suzane não faz parte. E É, com a aí eu Suelen. vou com ele, entendeu? E a gente Mas a combina reunião, isso aí mas, direitinho. mas a reunião dos músicos de vocês é onde? É lá no Campinho? Lá no campinho. É, no Se campinho. você quiser ir, se você é música, ou se você quiser só. Porque, meu, qual que foi a reunião dos músicos? É louvor. Só ficamos louvando e acabou, né? É uma palavra, mas é muito bom. É culto, é um culto. Não é uma reunião para, você é Mas não é músico, um vamos, culto. então você vai tocar tal dia. Não, é um culto Mas eu não achei que é um culto simples. Eu achei que era com foi um mais culto louvor, mais, né? mais pentecostal, é. Então, se você quiser ir, já, que se você tiver a ver com isso, pô, vamos encostar. É porque o meu curso é no Valqueire. O Valqueire é pertinho do Campinho, entendeu? De repente, dependendo da hora, eu posso passar lá para dar um oi. Bem É, legal. passa lá. Que horas que vai ser? Não lembro. Você lembra, amor? Deixa eu ver aqui. Não sei se é 7, 7h30. Mínimo vai ficar até umas 9h30 lá, vocês. Nove e No meia. mínimo. É, no mínimo. Começa às 7h30. Deve acabar Viu? umas 10. No máximo, eu acho que entre 9h30 e 10 horas, é. Tá bom? Mas aí a gente vai se falando. É legal, foi muito bom a primeira vez. Bem, vamos retomar aqui então. Mais algum Nossa, a comentário? gente divagou a beça, né? Tudo bem, eu corto. Corta. É. Tranquilo. É, mais algum comentário aí sobre o que a gente falou da leitura? Não, não, tá? Pode seguir. Então vamos lá. Tranquilo. Do 12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. O que eu preciso fazer? Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Então tem os discípulos e tem os apóstolos, e a gente costuma confundir eles, né? Bem complexo isso daí, né? Porque eles aparecem o tempo inteiro, o discípulo aparece, mas enfim, não necessariamente são os apóstolos. Estes são seus nomes. É interessante se tiver algum comentário aí sobre o que faz a pessoa um apóstolo. Eu lembro de fazer uma pesquisa rápida e é um evangelista, é um Não é mensageiro de Deus. plantador é quem planta igrejas, né? É. Acho que é, não tenho uma clareza também não. Aí no comentário não mostra nada sobre o Qual que apóstolo. é o. É o 13. Aqui, ó. Deixa eu ver. Porque discípulo é quem segue, né? Segue um professor, aprende com ele, vai agindo de acordo com ele. E aí o apóstolo é uma categoria diferenciada. Os apóstolos são escolhidos aqui, eles vão ser os 12 nomes que vão julgar as tribos de Israel, né? Inclusive. Ó, tá aqui escrito o seguinte: um discípulo é um aprendiz, Certo. enquanto um apóstolo é um mensageiro escolhido e enviado com uma comissão especial. Um mensageiro, né? Tá bom. Então. Tá, então ele passa a falar, né? E Ele é um não tá. mensageiro escolhido e Uhum, enviado com uma comissão especial. Jesus tinha muitos discípulos, mas somente 12 apóstolos escolhidos a dedo. uhum. E você vê que ele passou a noite inteira orando para escolher É, esses 12 apóstolos. Era isso que eu tinha aprendido mesmo, que eles são mensageiros. Não é então necessariamente plantador de igreja, né? Mas sim Eles alguém são, que eles são, fala em são, nome eles, de Jesus. são Oi? eles que vão, são eles que vão fazer, vão fazer as boas novas, né? Vão divulgar o evangelho, não é isso? Isso. São eles vão plantar a igreja, né? De uma certa forma aqui, eles que vão porque ter. ele vai levar a mensagem naquele local, porque o Paulo, ele era isso que ele fazia. Ele ia em vários lugares levando a mensagem, ele treinava pessoas e depois ele ia para outro. E era um apóstolo. É, eles vão ser os líderes da igreja, né? Eles quem vão ter a autoridade para
dá a direção. Em Atos dos Apóstolos, que é o próximo livro, a gente vai ver que eles é quem lideram as assembleias, né, para decidir as coisas. E é isso. Então eles são essa principal voz de Jesus após ele ressuscitar e ir para o céu. Então foram escolhidos propositalmente por serem pessoas especiais aos olhos de Deus. Então eles devem ter recebido a mensagem de uma maneira mais especial, que eles já estavam prontos, ainda às vezes aqui ainda não, né? Mas depois de que Jesus ressuscita e volta para o céu, eles que estavam prontos para representar Jesus na terra. Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Tiago e João são irmãos, né? Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé que precisa tocar em Jesus, né, para ver que Jesus é real. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Tiago, outro Tiago, filho de Alfeu. Simão, apelidado de Zelote. Esse Simão Zelote, ele é dos Zelotes, que eles eram tipo uns agentes secretos, bem radicais, que eram em prol de seguir a risca, né, o judaísmo, e eles chegavam a cometer assassinatos, né? Eles eram uns ninjas, tipo uns ninjas judeus aqui. Eles tinham quase que uma seita ali, né? Eles eram radicais. E aí o Simão vai converter o coração dele para o que é a essência de Deus, né? Deus quer a criação como um todo, ele quer resgatar todo mundo e não quer ficar matando ninguém. Então, Simão foi apelidado de Zelote por conta da origem dele. Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Qualquer comentário, pessoal, fiquem à vontade, tá? Se tiver algum comentário interessante aí, ou qualquer coisa que vocês queiram falar, me digam. Tá. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Querem ver o mapa para ver onde é isso? Uhum. Mapa, época de Jesus. Aqui, vamos ver. Então, quais são os Você lugares? sabia que são, por que são 12 escolhidos? Você sabe, né? Meio óbvio, mas eu Das acho que eu não tribos, sabia. não é? Das tribos, É, para julgar as tribos. são 12 tribos, por isso ele escolheu 12. É uma nova aliança, né? Tudo se fez novo. Tinha as 12 tribos que formou o povo judeu, agora a gente tem os 12 apóstolos para levar o evangelho para o mundo inteiro, né? E aí o Judas Iscariotes traz Jesus, então ele sai, né? Dos 12. E aí os apóstolos tiram a sorte, eles oram e depois tiram a sorte para escolher quem é então esse apóstolo substituto. Eles escolhem o Matias. O Matias depois some, não faz mais nada, né? Porque foi escolhido por homens, mas aí Jesus Cristo escolhe Saulo, que se torna Paulo, e que é uma potência. E ele leva o evangelho para a Europa e para a Ásia, né? Então, uma bênção aí tudo como foi feito, né? Ele que era um fariseu que se tornou um dos principais apóstolos de Jesus Cristo. É verdade. Judas traz Jesus no Sermão do Monte? Judas traz Jesus no final, né? Ele lá quando tá já na época lá da festa de Páscoa, aí ele tem aquela conversa com os fariseus e troca a localização de Jesus por algumas moedas. Porque a gente terminou de ver The Chosen aí, né? Que ele conheceu Judas, não foi? Ali ele deve estar só conhecendo Judas, e ali é uma coisa contada. E era bem no Sermão do Monte, né? Mas ali é contada a história, isso não tá na Bíblia. Não, sim. Seria legal se fosse, né? Não, e demora, ele vai andar com Jesus, eles vão crescer juntos. Isso é o começo do ministério, né? E aí vai embora ainda, vai ter tempo, eles vão andar juntos. Vão andar juntos e aí. Quando que vai ter a próxima temporada? Vai ter, acho que dia 17 de novembro. Tá chegando.
17 de novembro. Vale a pena, viu, Jaque? Se você quiser É assistir. bom que eu vou ver a primeira temporada todinha, aí já vou acompanhar a segunda. Não, Tem, essa é a tem já a terceira, segunda, vai sair a Jaque. terceira. É, Pô, maneiro. Você vai muito gostar, você vai maneira. gostar. Eu tô ansiosa. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas não é ansiedade negativa, é Ansiedade aquela boa, né? De gostosinha, alegria. boa, de Animação, alegria, né? de Animação. animação, exatamente. Ó, então vamos ver aqui, ó. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia. Ó como se espalhou, né? Tudo que ele vinha É. fazendo. De Jerusalém, então vamos ver lá onde fica a Judéia, Jerusalém, e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Vamos ver, ó. Olha que interessante, não tinha nem internet, não tinha nada, e a notícia foi se alastrando boca a boca. Muito legal, né? Vocês têm que Muito ver o que tá legal. acontecendo. Aí o cara, né, você é louco, isso aí não, pode vir. Cara, E ele vamos vinha, lá. falava com propriedade. Então, ó, litoral de Tiro, litoral de Sidom. Então, todo mundo vindo, né, aqui pra região aqui da Galileia onde ele tava. Acredito que ele ainda tava nessa região, não tenho certeza. E pessoal vindo também aqui da Judéia e de Jerusalém. Então, a galera viajando. Vamos ver o que tá Viajava acontecendo mesmo. aqui. Muito legal, né? Muito legal. Era meio comum, o pessoal andava pra caramba, né? Vamos dar lá. Então, beleza. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E essa questão de espíritos impuros, né? Eles são mais camuflados, né, hoje em dia, mas as pessoas têm essas irritações, irritabilidade, opressão, depressão, angústia, é, algumas demências, né? Então, eu acho que tudo isso que é o que era expulso ali, né? Então, enfim, interessante, né? Todos Sim, procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Meu, como deveria ser isso? muito louco. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês. Ah, esse é o Sermão do Monte. É o Sermão do Monte. Ele prega esse sermão depois que ele escolhe os apóstolos. Em Mateus eu acho que no livro de Mateus ele é mais profundo, não sei. A gente vai passar por ele também. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês, que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Eita! Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Cara, isso pra mim é muito forte, porque assim, graças a Deus eu vivo coisas boas. Meus pais foram pobres, mas eu não. Eu, no começo da minha infância, um pouco, sabe? Mas logo assim, eles começaram a já ter uma condição um pouquinho melhor e hoje, poxa, a gente desfruta de uma condição boa. Eu não entendo. Isso aqui quer dizer que estou mal? Eu não sei, tem alguma coisa escrita aí, Mari? Qual que é a sua opinião, Jaque? Me ajuda a entender, eu tenho receio. Olha, o que que eu entendo? Peraí, deixa eu ver se a Mari tem alguma coisa do Deixa, comentário ali. Claro. deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma referência. Peraí. Ó, eu vou ler. O povo daquele tempo levava uma vida difícil e não havia muita esperança de melhora. Assim como as pessoas hoje em dia, muitos deles acreditavam que a felicidade resultava na abundância de bens, de um cargo elevado, de prazeres, de popularidade, de coisas que o dinheiro pode comprar. Dá uma Poder... pausa.
Esse acaba sendo o rei do mundo, né? Que aí todo mundo parece que foca nisso. Que é quando eu tiver isso, eu vou ter. Aí o Justin Bieber e o Neymar têm toda a grana e os dois parecem que estão tristes. O Justin Bieber tá mesmo. E o Ele tem Neymar parece. depressão, ele passa vários problemas. Também, Podemos imaginar. fala, Paula, continua. Pode falar, Jaque. Não, desce, sobe, né? Desce um pouquinho ali o que você marcou, porque ele fala quando zombaram de não, vai. Ele fala ali, né? Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, né? Quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Cara, eu entendo assim que a nossa vida tem que causar impacto mesmo. É tipo assim, a gente está numa caminhada, tu tem que cruzar o diabo todo dia, porque tu está no caminho contrário ao diabo. Se você não cruzar ele, tu tá do lado dele, tá andando com ele. Ele não vai te perturbar. E o que a Mari falou é uma verdade, realmente. Tem pessoas que têm tudo aqui na Terra, tudo que o dinheiro pode oferecer, mas são pessoas infelizes. A depressão, ela anda de BMW, um monte de coisa, entendeu? Assim, e às vezes, aí, vamos supor, eles falam assim, cara, é que eles dão valor a coisas que pra gente é que a gente tem que conseguir entender que o nosso é a eternidade, que o que espera a gente, olho humano não viu, cara. Não tá, entendeu? E a gente tem que sempre o quê? Realmente causar isso, se falar mal da gente, eu não sei o que e tudo, porque o evangelho de Cristo é o amor. A gente tem que amar um ao outro, né? É isso que as pessoas têm que ver na gente, né? Exatamente. Quer que eu termine de ler ou não Claro, precisa? opa, por favor. Podemos imaginar sua surpresa ao ouvirem Jesus descrever a felicidade em termos diametralmente opostos aos que esperavam. Descobriram que sua maior necessidade não era uma mudança de circunstância, mas sim uma transformação em seu relacionamento com Deus e em sua forma de encarar a vida. Jesus não ensinou que a pobreza, a fome, a perseguição e as lágrimas são bênção em si. Se isso fosse verdade, jamais teria feito tantas coisas para aliviar o sofrimento dos outros. Antes descreveu as atitudes interiores que devemos ter se desejarmos as bênçãos da vida cristã. Sem dúvida, deve-se fazer todo o possível para ajudar os outros em suas necessidades materiais. Mas é preciso lembrar que coisas não substituem um relacionamento pessoal com Deus. O relato de Mateus deixa isso claro. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus não estava glorificando a pobreza material, antes pedia uma atitude de contrição do coração que confessa a pobreza espiritual interior. Deus só pode salvar os humildes. Se compararmos as bem-aventuranças com Isaías e Lucas, veremos que a ênfase de Cristo é sobre a condição do coração, não sobre as circunstâncias externas. Acho que é isso. Aí Maria expressa a mesma ideia em seu cântico de louvor. Pobre de coração. Né? Na prática. Porque exatamente, porque o que eu entendo, né? É mais difícil para a pessoa rica, porque ela normalmente chegou naquele lugar ou está naquele lugar, ela é uma pessoa que busca muito aquilo, né? Tem um foco muito elevado naquilo. Normalmente, no geral, né? Sim, total. Maldito o homem que confia na força do próprio homem. E ela passa a achar que ela pode confiar na própria força porque ela sabe como porque ela fazer tem dinheiro, tem tudo, tem todo mundo lá no pé dela, tem fama, isso e aquilo, então aquilo pode se tornar a segurança dela, né? Ela perde o coração entregue a Deus, que a nossa segurança está nele, né? Muita gente coloca segurança na sua conta bancária. E eu vejo ali, ó, quando isso acontecer, alegre-se e exulte, porque uma grande recompensa os espera no céu. Cara, você já imaginou essas pessoas que foram mortas? Quando a gente está falando aqui, quantas pessoas estão sendo mortas por amor a Cristo? Imagina o que espera elas no céu. Cara, não tem como negar. Um cara que morreu com a faca lá no pescoço, né, Cateudusa, tu morre,
ele tem que ser tratado diferentemente do que aqui. Eu que estou aqui no Brasil, tranquila, maravilhosa, Exatamente. de louvar e de adorar. Já imagina uma recompensa dele? Estevão, que foi apedrejado, Jesus se levantou do trono para poder, entendeu? Receber ele. O Paulo, que foi o cara. Como que Paulo morreu, cara? Degolado, um monte de coisa assim, entendeu? Não tem como. Então, o que esperava eles no céu, não tem. Então, assim, quando a gente começa a incomodar, quando, como é que se fala? Vocês começam a caluniar a gente, Jesus fala assim, tem algo diferente mesmo, cara. Então, assim, é por isso que eu falo, por isso que vai ter aquela parte que eu acho que no final, que as obras vão ser queimadas, né? Elas vão ser expostas, né? Então, tá ligado um pouco a isso também, que eu acho assim, que o nosso galardão não é desse mundo, né? Tá lá no céu guardando a gente, a coroa, né? As estrelinhas, no caso, assim, tá guardando a gente lá, entendeu? Conforme a gente tá aqui numa prova, entendeu? Jesus está falando com a gente. Mas, assim, na hora da prova mesmo, ele fica em silêncio. E se a gente passar, a gente vai avançar. Se a gente não passar, a gente tem que fazer de novo a matéria. É igual faculdade, né? É verdade. Olha a morte dos apóstolos. Jesus crucificado. Mateus. O que é isso? Faca? Faca? Enfiaram facas, né? Tiago e Paulo degolado. Pedro crucificado de cabeça para baixo a pedido dele. Ele que pediu, né? Nobre, né? Filipe crucificado. Matias, que foi escolhido, né, dos próprios apóstolos para ser substituto, queimado. Bartolomeu degolado. Tiago apedrejado. André nesse modo aqui de tortura, né? A crucificação era um modo de tortura, né? Lucas enforcado. Lucas não era apóstolo? Simão Zelote e Judas Tadeu também mortos assim, com machado, não sei. E Tomé com lança. Caramba. Tudo porque eles não negavam, né? Eu não vou negar. Olha, o Palocci foi ser apertado, né? Pra fazer a delação premiada e entregou um monte de nome. Você vê quando o negócio é uma mentira, você fala. Pra tirar o seu da reta, né? Pra se safar. Quando aqui é a verdade. E eles não tinham um iPhone pra gravar, pra poder colocar no YouTube e ficar registrado pra mandar pra alguém. Eles eram a história. Eram eles contando, né? Esses escolhidos, né? Por Jesus. Eles não vou negar. Eu não vou negar, não. Você pode me matar, eu não vou negar. Como que isso é mentira? O cara vai morrer por causa da mentira? Morrer torturado por causa da mentira? Quem que... Que isso, é loucura. Quem sabe, um é louco, né? Esse um aqui é louco. Não, é todos. É, muita gente, né? E depois os outros cristãos no Coliseu? Por que as pessoas acham que isso aí é mentira, né? E um livro tão libertador, coloca a Bíblia na prisão. Converte um monte de assassino, de explorador, de ladrão, de gente que foi marginalizada a vida inteira, né? Que sofreu um monte de coisa e por isso cometeu crimes. A Bíblia liberta. Que livro maravilhoso. Em vez de todo mundo falar, vamos estudar isso cada vez mais, vamos libertar toda a humanidade, né? E o inimigo Existe joga a luta, pesado. né? Ele joga pesado. É a luta do espiritual contra espírito contra carne, né? Bem, vamos estar do lado de Jesus até o fim. Que aflição espera vocês. Bem, que aflição espera vocês que são elogiados por todos. Pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Ah, como eu não quero estar aqui. Como eu não quero estar aqui. Né? Esses elogios de homens. A gente tem que estar esperto, gente. Isso daí é o que faz a gente estar numa zona de conforto maldito. A glória de Deus, né? Mas a vocês que me ouvem, eu digo amém. Não, perdão. Mas a vocês que me ouvem, eu digo amém. 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 Amem os seus inimigos. Uau! Quem que ama inimigo, gente? Quem ama inimigo? Eu oro. Ah, Deus, mas eu não consigo nem pensar no inimigo. Diga, mas o evangelho é isso, né? A pessoa que você menos consegue mudar é a que mais te transforma, né? Verdade. Esse tem que ser um grande norte, né? Opa, onde que tá um calo aqui? Ah, tô precisando ser tratada aqui, então. A psicologia diz o motivo da sua raiva
É o motivo do seu defeito. Sempre, né? É muito engraçado. É, aquilo que te dá raiva é aquilo que é um problema em você. Ui, eu tenho Aquilo que te tantos. causa raiva. Amem os seus inimigos, esse é o tratamento, né? Vamos tratar esse probleminha que nós temos? Vamos amar, então, quem a gente tiver com raiva, né? Amem É, os seus inimigos. Amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia. E como isso quebra o mal, né? Isso é, quebra o mal. é Que isso que ele senão quer, ele é só isso que Jesus escala. quer. Ele quer que pare, né? O mal. Tem que parar em alguém, né? É, Senão só perpetua. é. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltratam. Uh. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Teve um lance assim comigo um dia no metrô, quando eu tava no colegial. Tinha um cara que provavelmente gostava de uma menina, essa menina gostava de mim, a gente era do mesmo colégio, né? E aí a gente pegava o metrô ali no Jabaquara, em São Paulo, pra ir lá pra Armênia, onde a gente estudava. Eu não tinha interesse aí nessa menina, só era amigo e tal, a gente ficava conversando. Esse cara era acho que do terceiro ano, e eu era do primeiro. E ela também era do primeiro. E aí eu contei essa história pra Mari, só pra te contar já. Que um dia esse cara chegou e me deu uma bica na perna. E ele odiava as coisas de crente, ele ficava tirando sarros do R.S. Soares, ele, palminhas pra Jesus, e tipo, zombando, sabe? E eu, meu, minha fé me deixa, né? Mas aí, beleza, só ignorava, trocava ideia. Aí um dia me deu uma bica na perna. Aí eu não fiz nada, né? Eu só falei, ô, mano, que é isso? Calma, aí saí fora. Aí ele falou um negócio interessante, ele falou, caramba, você é cristão mesmo? E aí ele parou de ser um babaca, sabe? Então, deu certo. É um antídoto. Ah, Usem o graças. antídoto. É isso, tem que seguir e obedecer. Dá certo sim. Ah, e outra vez, né? Aí ele vai falar mais coisa aqui que uma aqui também eu apliquei sobre assalto. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Eu não. Aqui ó. Quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Teve uma vez que eu fui assaltado aqui no Rio, Jaque. Ali em Jacarepaguá, eu tava no carro e tava vacilando lá. Em vez de sair logo com o carro, tava ali parado. E aí os caras vieram me assaltar. E aí na hora de assaltar, o cara ficou lá: dá um tirão nele, dá um tirão nele. E aí eu fui dando minhas coisas. E eu fui dando além do que ele pediu. E aí eu fui abençoando o cara. Calma, mano. Deus abençoe. Aqui nessa passagem não tá falando, mas tem alguma outra que fala: se te roubarem, dá até sua capa. Isso dá certo no assalto, sabe? Pode ser que não dê, sei lá, mas pra mim deu. Deu bom. Eu fui dando mesmo. E aí nada aconteceu, graças a Deus. Levou minhas coisas, isso é mó BO, né? Mas tamo aí, com saúde pra recuperar. Deus é maior e dá de volta. Ai, foi tão livramento esse dia, porque tinha várias ali, sabe, ali perto da Cidade de Deus, na freguesia, Jaque? É, É. na freguesia, né, Jacaré? Não, ali é Jacarepaguá, amor. Ah, é? Então. É que freguesia é um subbairro de Jacarepaguá. Várias notícias de pessoas morrendo com latrocínio, né? Roubo seguido de morte. E aí, nesse dia, ele foi roubado e, graças a Deus, Deus poupou a vida dele, porque não era hora ainda, né? Pô, graças a Deus. Porque o que é mais comum de acontecer ali é isso, né? Roubo seguido de morte. Os caras vêm na fúria, deve vir drogado, não sei qual é que é. Bem, se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama, né? Uhum. E todo mundo acha que é bom, né? Quem é a pessoa que acha que é mal? Tem alguns poucos, né? Mas todo mundo acha que é bom, né? E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos,
façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. É isso aí, né? Tanto que chove pra todo mundo, né? Não chove só pra quem é bom. O mundo gira pra todo mundo, né? É isso. A pessoa que talvez a gente, ainda bem que não é o meu caso, né? Não tem quem eu não goste, mas às vezes é uma pessoa que a gente não gosta, Deus ama ela, né? Tanto quanto nos ama, né? É. É. E Jesus fala, né? No final lá das contas, quando chegar o dia do juízo, a galera vai falar: Senhor, Senhor, fizemos milagre no seu nome. A gente até expulsou demônio, fez cura, profetizou. Aí ele vai falar: pô, afasta de mim. Não é porque a gente fala as coisas no nome dele. O importante é fazer a vontade do Pai dele, né? Não é pôr na testa 100% de Jesus, mas agir de Praticar. acordo. E agir de acordo é isso. Então é bem para poucos, né? Tanto que ele fala que o caminho é estreito. Poucos é quem vão passar. Então a gente tem que estar esperto. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Está também na oração do Pai Nosso. Perdoa conforme a gente perdoa os demais. Isso. Não condenem e não serão condenados. Pô, é tão fácil condenar. Né? Falar, não, esse aí tá fazendo assim porque ele não sei o quê. Pô, esse aí não tem jeito mesmo. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua É dádiva. tanta coisa que é Isso meio aqui tem que bizarro, mastigar. Isso assim. aqui. Perdoem e serão perdoados. Ou seja, a gente não pode não perdoar ninguém, senão a gente não vai ser perdoado. E o que você falou que não perdoar, né? Você ficar com angústia dá câncer? É, uma É, doença psicossomática, né? isso já é comprovado, né? É comprovado. Falta de perdão traz infarto, câncer e Cara, tem umas outras doenças lá. Mágoa traz doença física. Falta de perdão, mágoa, ressentimento. nossa senhora. Ou seja, já aqui nessa terra a gente já colhe frutos bons, né? De agir de acordo com a vontade do Criador. Afinal de contas, ele que criou, esse universo é dele. Ele que programou lá a gente rodar nele. E ele tem o caminho. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Eita! O padrão de medida que adotarem será usado Será para usada para medi-lo. medi-los. Meu Deus. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, Meu Deus. compactada, sacudida para caber mais. Eita, que interessante isso, né? Encher um balde, aí você sacode para descer ali para pôr mais. Pode trazer. Transbordante, até sobrar. Esse Derramado sobre você. versículo, assim, na verdade, o evangelho todo é muito conhecido na igreja, mas esse é muito conhecido, esse versículo. É que essa versão está um pouquinho diferente. É. Boa medida eu não sei como que. Sacudida e transbordante. Eu não sei como que é o padrão lá do versículo que é dito, né? Pelos pastores. É, é. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Nossa, então é bom. É, Oxe. é aquilo que a gente fala, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, né? A mesma medida que você julgar o outro, né? Você vai ser julgado, entendeu? É isso aí, entendeu? Mais ou menos que eles falam pra gente, entendeu? Então a gente tem que ter muita atenção nisso aí. Eu preciso estar esperto. Forte. Eu preciso estar esperto. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Só quem tá vendo a luz pode guiar alguém. E quem tá vendo a luz é quem age de acordo com isso aqui. Né? Senão é hipocrisia. É isso. Ela tá também no engano, né? A outra pessoa que diz que
lê, conhece, mas não segue de acordo, né? Não pratica. Caramba, esse capítulo a gente tem que ler várias vezes, hein? Com certeza. Meu, é muita sabedoria condensada. Tum! Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. A gente seja como o mestre. Amém. Estamos nos instruindo aqui, instruindo a nossa casa na rocha. Amém. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Plá! Meu Que Deus. tapa, né? Uhum. E eu me preocupo mesmo. Falar aqui em casa, pô, me preocupo com a Mari, né? Pô, Mari, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo. É muito fácil falar dos outros. É muito fácil. Eu tenho que me consertar, né? Eu tenho que ser um exemplo, né? Primeiramente. Primeiramente. E depois, com muito amor, né? Falar, poxa, será que isso não é melhor? Você não vê Mas a dessa pastora forma? falou hoje, com muito amor, querendo trazer a pessoa ao arrependimento. Não é só para falar, para apontar o dedo. Dedo gigante, né? É sem medo e sem, Pode falar, É o fala. quê? Não entendi. é sem medo e sem culpa. Que ela falou, né? Sem medo e sem É. culpa. Uhum. E quando você for exortar, ajudar uma pessoa, tem que ser em amor e querendo que ela se arrependa, né? Não só por falar Você tem e que, apontar o dedo. você tem que confrontar a pessoa no amor. Porque quando você expõe o outro, isso não é amor, né? Você confronta, você tem que confrontá-la no amor mesmo. Isso é confrontar, no amor, você vai exortar ela, entendeu? Quando você expõe, Jesus fala para a gente não expor ninguém, entendeu? Quando você expõe, Deus não se agrada disso, entendeu? Tinha uma coisa na corporação que era uma boa prática para poder desenvolver pessoas. A gente sempre tinha o seguinte lema: exaltar alguém que mandou bem, você faz em público. Pô, fulano, ó, vamos bater palma, arrebentou. Agora, quando é pra chamar atenção, você chama na chincha. Você fala assim, ô amigo, aí não tá legal. E não na frente de todo mundo. E tem chefe que faz na frente de todo mundo, que aprendeu errado, né? E faz pra humilhar. Aí traz medo, isso aí traz angústia, isso daí dá pressão alta na pessoa, ataque do coração, traz um monte de coisa ruim, né? É Traz um verdade. monte de paranoia. Então a gente tem que fazer nessa pegada de amigo, né? De verdadeiro, amigo verdadeiro que quer a transformação. É, isso. É verdade. É excelente esse exemplo. E um último detalhe sobre essa questão de apontar o dedo, a Mari um dia falou uma coisa interessante, já que ela falou assim: quando você aponta um dedo, você tem 5 voltados para você. Na verdade, tem 3, né? 3 voltados para você. 5, você tem 5 numa mão? Como que você tem 5? Eu não falei isso, não. Poderia ter 4, né, no máximo, voltado para você, mas o dedão não volta, o dedão não aponta de volta. Mas 3 voltam para mim, ó. Eu aponto um dedo, 3 A maioria três volta apontam para pra mim. você. A maioria dos dedos aponta pra mim mesmo. E essa é a regra. É engraçado que, como Deus criou o universo, aí, as formas com que a gente age, a natureza, o nosso corpo, ele fala muito. Por exemplo, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Temos que ouvir mais que falar. E a mesma coisa em apontar o dedo. Apontou o dedo, na verdade, tem 3 apontando pra nós mesmos. Então, Exatamente. abrir a A mente, né? psicologia já diz, né, que você, quando você critica e julga muito alguém, você tem essa tendência porque é um problema em você. Ah, Então você precisa se observar. eu tô refletindo Por isso sobre que tem algumas esse monte coisas de aqui. dedo, ó, apontando para você quando você aponta o dedo para alguém. Na verdade, o problema está em você, interno. Você precisa tentar se conhecer e entender o porquê que te dói, né? É. A gente podia ter aquela mãozinha de desenho animado, né? Que é uma luvinha. Aí não ia fazer assim. Mas não, Deus criou a gente com os dedos pra propositalmente passar uma lição. Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Acabou. Vamos identificar os frutos. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros,
nem uvas de arbustos espinhosos. Temos que ter os frutos do Espírito. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. É muita coisa, gente, nesse capítulo, sério. Tinha que fazer por partes. Sério? Por Nossa. exemplo, a questão da árvore em cima, o exemplo do fruto é o caráter, né, também. O fruto é o fruto do caráter, do fruto do Espírito, né? Uhum. Então, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, então você tem que transmitir o que Jesus transmite, que é amor, paciência, paz, longanimidade, Perdão. domínio próprio, perdão, Uhum. né? Que é o mesmo aqui com o tesouro, né? O tesouro é só, mais uma vez, isso, reforçando, né? O que é bom tá saindo do tesouro de coração, do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira É coisas verdade. más do tesouro de um coração mau. A boca fala do que o coração está cheio. Eu xingava muito, sabia, Jaque? Tinha um histórico de xingar, né? Que eu aprendi. E depois também na corporação intensivei isso. Lá falava muito palavrão. E aí eu tô purificando isso aí, tentando encher, né, esse copo sujo com água boa. Sair essa lama, esse monte de água ruim aí. E aí tentar transbordar isso, refletir isso na prática. Misericórdia. Isso aí. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Aí, ó. Senhor é o quê? Quer dizer que a gente é escravo dele, né? Ele é nosso Senhor, nós somos servos, escravos. A E o gente que tem é que que o seguir a escravo vontade. faz? Ele Obedece obedece ao seu senhor. na risca. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Firme. Esse é quem pratica, quem segue Jesus de verdade. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Pô, misericórdia, que eu não seja essa pessoa, que eu esteja aqui. E vocês também, É irmãs. construir nossa casa na rocha, né? E não na areia, né? É, É isso. fundo no alicerce. Cavar tão fundo que a gente chega na rocha. Isso que o pastor Saulo falou aqui em casa na sexta. Ele fala isso muitas vezes, inclusive é muito bom. Fala, pô, às vezes os caras estão os dois no mesmo terreno, só que um não foi a fundo. Um só quis construir, eu já quero aparecer aqui. E o pastor Rodrigo falou isso hoje na igreja também. A árvore ela tem 3 vezes mais raiz profundo. É muito legal como a natureza funciona e as próprias construções humanas funcionam de acordo com os processos de como Deus fez o mundo para ser, né? A gente tem aqui para baixo aprender muito antes de sair querendo aparecer, né? Ah, não, Aí deixa que para eu tiro o isso, cisco do seu olho. Pô, você não tem nenhuma casa com na fundação, irmão. Entende exato. essa E o que parada é de ter uma verdade, casa na guarda. fundação? O que é ter uma casa na fundação? E essas palavras no coração, né? As palavras de E, Jesus Cristo. Praticar. e praticar. É obedecer tudo isso que a gente acabou de ler. Nossa, isso aqui tem que ler 30 vezes. É o E não homem é dos Salmos 1, fácil. né? A Ele... gente tem, igual, eu não sei se foi o pastor Saulo que comentou, mas a gente tem, ou se foi a pastora Priscila, a gente tem que perseverar. Ah, não, acho que foi a Sara Shiva, né, que falou no vídeo que a gente estava ouvindo. Tem que perseverar. Não adianta você praticar 6 anos atrás e depois não estar mais praticando. É quem Ah, permanece, né? quem Mantém. permanece, quem permanece. A gente não pode ser daqueles que retrocedem, né? Então a gente tem que permanecer e praticar. Com o tempo, vai diminuindo, né? Ah, se você tem tinha, né, em nome de Jesus, esse pecado, esse problema de falar palavras feias. Aí vai diminuindo, vai espaçando até que você não fale mais, né? É. E senão a gente é que nem a semente, né? No, o solo
com o solo raso, né? E aí a semente cresce, mas logo ela seca, né? Então a gente não pode ser, tem que ser o solo bom lá, cresce para baixo a raiz, firma bem para depois sair a árvore e depois dar fruto. Então vamos perseverar e obedecer. Amém.